E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é Rafael do Hardware Bench News. Hoje está aqui com essa placa que chegou pra gente, né? A Radeon HD 7790. E essa que vai ser o modelo da ASUS, né? O modelo DirectShow 2. Tá? Então começando aqui pela caixa, a gente pode ver que essa é uma placa que vem com overclock de fábrica. Tá? Ela é modelo OC. Ela vem com 1 GB de memória GDDR5 e conta com o software GPU Tweak para você fazer overclock. Tá? Então aqui a gente vai ter também o suporte da tecnologia Infinity, que permite você ligar até 6 monitores em uma única placa. E o fato dela ser da arquitetura GCN, né, que é a mesma das outras Radeon HD 7000, tá? Então do outro lado, a gente vai ter a cara da placa aqui, né, mostrando já o cooler dela, né, a eficiência dele, que ele vai ser 20% mais frio e silencioso que o cooler de referência, né, o software GPU Tweak e o suporte para DirectX 11.1, tá? Além disso, a gente ainda tem aqui um diagrama mostrando os displays, né, um exemplo você ligando até 4 monitores nessa placa. Tá, então vamos para a placa agora. Bom, tirando a outra caixa, a gente vai chegar nessa, né, e aqui a gente vai ter a placa e os seus acessórios, né. Então aqui a gente vai ter um guia rápido de instalação, né, que vem em todas as placas ASUS, né, esse tipo aqui de guia. A gente vai ter um DVD de drivers e utilitários, né, vai ter aqui o software GPU Tweak também. E aqui embaixo desse isopor a gente vai ter a placa em si, né. Aqui na lateral a gente vai ter um adaptador de DVI para VGA, certo? E uma ponte Crossfire, tá? Além da placa em si, embalada aqui nesse saco anti-eletrostático. Bom, então a partir de agora a placa em si, né? Tirando aqui esse saco anti-eletrostático, a gente chega na Radeon HD 7790. Tá? Então a primeira coisa que a gente pode destacar nessa placa, sem dúvidas, é o seu cooler, né? O cooler DirectShow 2, né? Que vai vir aqui com duas ventoinhas de 80 mm e dois hatch pipes, né, para você transmitir o calor da GPU para as aletas do dissipador. Outra coisa que a gente pode destacar desse cooler é o seu tamanho, né, que ele é inclusive maior que a PCB e que sem dúvidas vai deixar essa placa muito fria, né, principalmente pelo fato de ser uma placa que consome pouco, né, uma GPU que já não é muito quente, né, e com um cooler desse ela sem dúvidas vai operar bem fria. Bom, outro dado interessante para a gente falar dessa placa, né, que ela é uma placa que possui cooler com design aberto, né? Ou seja, boa parte do ar que passar por ele vai continuar dentro do gabinete, né? Então isso é algo que deve ser considerado quando você for montar a sua máquina, né? Você vai precisar de uma boa refrigeração de gabinete, tá? Então aqui a gente vai ver que essa placa, essa parte aqui é aberta, né? Então apesar dela ter essa abertura, muito pouco ar vai passar por aqui, né? A maioria mesmo vai ficar dentro do gabinete. Tá, então, mesmo essa placa consumindo pouco, né, é algo a se considerar, né, um gabinete com boa refrigeração. Bom, sobre a sua energia, né, essa placa vai vir com conector de 6 pinos, né, para alimentação, e seu VRM vai ser de 6 fases, né, que é mais do que o modelo de referência. Tá? Além disso, o consumo dessa placa vai ficar em torno dos 70 watts, né, 70 a 80 watts, e que é muito pouco, né? Você não vai precisar de nenhuma fonte especial para levar essa placa, né? Qualquer fonte na casa dos 400 watts já vai conseguir segurar essa placa de vídeo. Bom, no painel traseiro dessa placa, né, a gente vai ter um total de 4 conexões de vídeo, né, sendo que a gente vai ter uma DisplayPort, né, uma HDMI e duas saídas DVI, né, sendo que você pode ligar até 4 monitores, né, usando um monitor por saída, ou até 6 usando o adaptador de 3 para DisplayPort. Tá? Bom, outro dado interessante para a gente considerar, né, sem dúvidas, é o tamanho da placa de vídeo, né, que às vezes o usuário pode ter alguma limitação de gabinete ou alguma coisa do tipo, né? Então aqui em cima a gente vai ter HD 7970, né, o modelo da Gigabyte com o que eu coloquei esse backplate, e aqui embaixo a gente vai ter a ASUS HD 7790, né, que a gente pode ver que é uma placa bem menor. Tá? Então aqui a 7970 ela vai medir cerca de 27 centímetros, né, quase isso ela vai medir, tá? E a 7790 ela vai medir 17 centímetros e meio de PCB. E contando o cooler, cerca de 22 centímetros, né? A gente pode ver que é uma placa bem menor, né? O tamanho da placa é proporcional ao seu consumo, né? Uma placa consome menos, ela evidentemente vai precisar de uma PCB menor. Bom, então para finalizar agora essa parte de unboxing, né, essa placa ela vai vir com diversas proteções, né, inclusive essas proteções aqui de borracha, né, que vem para o slot PC Express, vem no conector Crossfire e nas saídas DVI em seu painel traseiro. Bom, então vamos agora para os testes com essa placa de vídeo, né? Aqui a gente já pode ver ela, né, sendo iluminada pela nossa placa de som da Creative, né? Então aqui a gente vai ter a configuração que a gente usa sempre, né? O Core i7 3900K em 4.2, a gente vai estar com 4 pentes de 2 GB G-Skill Ripjaws rodando em 2133, né? A gente vai ter o H80i para refrigerar o processador e uma fonte AX860i para alimentar
o sistema, né? Então vamos aos testes. Bom, então agora aqui a gente já tem alguns benchmarks, né? O 13 Mark Vantage, embaixo a gente pode ver a placa em estoque fazendo 20.026 e em cima a gente pode ver ela em overclock fazendo 22.478, né? Essa placa em estoque ela vem em 1075 de GPU e 1600 na memória. A gente rodou em overclock em 1300 na GPU e 1700 na memória, tá? A gente conseguiu aí coisa de uns 12% de desempenho no 3D Mark. Alguns jogos chegou a 5, 6 FPS. Bom, então aqui a gente já pode ver ela comparada com as outras placas, né? Em branco a gente tem ali a 6870 e em cinza mais escuro a 7870. A gente pode ver que o desempenho dela ficou um pouco acima da 6870, né? Se sobressaindo mais nos programas que pesam mais, né, do DirectX 11 e no Tessellation, né? Coisas que a 6870 não é tão boa porque é uma arquitetura mais antiga, né? Então, olhando de linhas gerais o desempenho dela, né, incluindo agora a Nvidia também na comparação, ela ficaria entre a 650 Ti normal e entre a 650 Ti Boost, né, sendo que ela estaria mais próxima da 650 Ti Boost do que da 650 Ti normal. Bom, para o nosso teste de ruído, aqui a gente pode ver a placa rodando o FurMark com a ventoinha automático, né, cerca de 1430 RPM, 60 graus na GPU. Agora com as ventoinhas em 100%. Ventoinhas rodando a cerca de 3.500 RPM. A gente já pode ver que a placa está bem mais audível, né? Bom, chegando ao final agora do nosso vídeo, né, o que a gente pode concluir sobre a Radeon HD 7790, né? Sobre o seu consumo, essa é uma placa que vai gastar pouco, né? Ela ficou na casa aí dos 70, 80 watts de consumo. Você não vai precisar de nenhuma fonte especial para ela, né? Uma fonte de 400, 450 watts já vai dar conta tranquilo, né? Quanto à sua temperatura, o cooler DirectShow 2 da ASUS realmente dá conta, né? Na pior dos casos ela não chegou nem a 65 graus, né, que é uma temperatura bem baixa, né, que não vai precisar você aumentar tanto a rotação da ventoinha e vai manter a placa silenciosa. Bom, sobre o seu overclock, né, a gente tem que lembrar que a gente está com uma Radeon HD 7000, ou seja, ela é uma placa da arquitetura GCN, como sempre vai fazer muito overclock, né? A placa da ASUS ela já vem com um pouco de overclock de fábrica, né, já vem rodando em 1075 MHz e a gente conseguiu rodar ela até 1300 MHz sem muita dificuldade. Bom, então para fechar agora, né, sobre o seu desempenho, a 7790 ela vai ficar acima da 6870, né? Ela vai ficar entre a 650 Ti Boost e a 650 Ti normal, sendo que ela custa mais ou menos o mesmo preço da 650 Ti normal, né? Então a gente vai ter, sem dúvidas, um bom custo-benefício dessa placa. Bom, então agora chegando ao final do nosso review da Radeon HD 7790, né? Se você gostou do vídeo, clica aí em gostei, se inscreve no nosso canal, curte a nossa página no Facebook, é isso aí. Valeu pessoal, até a próxima, fui!